Você já parou para pensar quantas vezes na sua vida se sentiu atropelado por algo ou alguém? Não estou falando de um acidente físico, mas sim daquela sensação de ser invadido, desrespeitado ou até sobrecarregado pelas demandas do mundo e das pessoas ao seu redor. Isso acontece mais do que imaginamos e, o pior, muitas vezes não sabemos como reagir de forma saudável sem nos deixar levar pela raiva ou pela passividade. O que você vai aprender aqui é como se impor de maneira racional, equilibrada e eficaz, sem perder o controle emocional. Neste vídeo, vamos te mostrar os passos essenciais para se proteger emocionalmente e garantir que seus limites sejam respeitados sem criar conflitos desnecessários. Vou te ensinar como lidar com aqueles momentos em que você sente que está sendo atropelado. Como reagir na hora certa, de forma clara e objetiva, sem cair no infantilismo ou na agressividade. Cada detalhe deste vídeo vai te ajudar a transformar a forma como você se relaciona com os outros e com as situações da vida. Acompanhe até o final, pois as técnicas que você vai aprender aqui são transformadoras. Elas vão te ajudar a desenvolver uma postura mais firme, autoconfiante e, acima de tudo, equilibrada. Se você busca mais controle emocional, paz e respeito nos seus relacionamentos, não deixe de assistir e aplicar esses conceitos na sua vida. Vamos juntos trilhar esse caminho de autodescoberta e fortalecimento. O atropelamento da vida, a imperiosa necessidade da imposição racional. A vida, em seu movimento incessante, muitas vezes nos atropela. Não em termos físicos, mas na maneira como as circunstâncias externas invadem nosso campo de ação e pensamento, muitas vezes moldando nosso ser de maneiras que nem sempre são desejadas. Vivemos constantemente imersos nas influências do mundo ao nosso redor, sejam elas as expectativas dos outros, os desafios do cotidiano ou as pressões sociais. E nesse fluxo constante de estímulos, somos chamados a uma tarefa fundamental: não ser esmagados por essas forças externas, mas nos impormos de maneira racional, consciente e, acima de tudo, serena. O grande erro da maioria dos seres humanos é imaginar que a imposição de limites é um ato de agressividade ou violência. Esta é uma visão distorcida do que é realmente necessário para uma vida equilibrada. A verdadeira imposição não é um grito, não é um impulso descontrolado, mas um ato de autodefesa emocional e mental. Imposição, nesse contexto, não significa revidar com raiva ou frustração. Ao contrário, trata-se de um movimento interno de reconhecimento. O reconhecimento de quem somos, do que somos capazes e, acima de tudo, de onde estão os nossos limites. Quando aprendemos a reconhecer esses limites, cultivamos a força necessária para não permitir que outros os violem ou manipulem. Esse é o grande desafio do ser humano: aprender a se posicionar de forma firme, sem ceder às armadilhas da passividade ou da agressividade. Passividade, porque ao não nos impormos, deixamos que o mundo nos molde sem questionar, permitindo que os outros definam nossos caminhos e nossos sentimentos. Agressividade, porque ao nos impormos de maneira irracional, movidos pela raiva ou pelo medo, agredimos e nos desgastamos emocionalmente, afastando as pessoas e criando um ciclo vicioso de ressentimentos. O verdadeiro poder está em saber encontrar o ponto de equilíbrio, onde nossa imposição não se torna um peso para os outros, mas uma expressão clara de quem somos. Assim, ao aprender a nos impor de forma racional, estamos, na verdade, cultivando um movimento interno de proteção. Não uma proteção das circunstâncias externas, mas uma proteção do nosso próprio ser, da nossa essência. E isso exige coragem. Coragem para enfrentar as pressões do mundo, coragem para estabelecer limites e coragem para manter nossa paz interior, independentemente das tempestades externas. Somente ao reconhecermos e aceitarmos nossos limites, podemos verdadeiramente encontrar a liberdade e a paz que buscamos. Pois sem limites, não há espaço para o nosso verdadeiro eu. Este é o caminho do autoconhecimento e da autossuficiência, o caminho dos sábios que, ao reconhecerem o que está dentro de seu controle, não permitem que nada e ninguém
Tire deles aquilo que é essencial, sua integridade emocional e mental. A verdadeira imposição, portanto, é um ato de sabedoria, um movimento de proteção e fortalecimento, e não simplesmente uma reação impulsiva à vida. O silêncio do autocontrole, a força de uma reação racional. Quando a vida nos atropela, a primeira reação muitas vezes é instintiva. A raiva, a frustração, o desejo de gritar ou devolver o golpe. Porém, a filosofia estoica nos ensina uma lição fundamental sobre o poder do autocontrole. Não são os acontecimentos externos que nos perturbam, mas a maneira como escolhemos reagir a eles. Se deixarmos que a raiva ou o medo conduzam nossas ações, tornamo-nos prisioneiros das circunstâncias, reféns de uma tempestade emocional que nada resolve e só nos desestabiliza ainda mais. Como os grandes sábios nos ensinaram, o verdadeiro poder reside no controle sobre nossas próprias emoções. Em momentos de conflito ou de provocação, o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de força. O momento em que sentimos a pressão de uma situação, a necessidade de reagir é o momento exato para recuar e respirar. Não é um recuo de submissão, mas de sabedoria. O estoico sabe que, ao perder a calma, perde a razão, e ao perder a razão, perde o controle de sua própria vida. Portanto, antes de se precipitar em uma resposta emocional, é essencial dar a si mesmo o espaço para a reflexão. Este espaço não é dado pelo mundo externo, mas por uma escolha interior. Ao tomar esse momento para se afastar da situação, seja com um simples movimento de se retirar por alguns minutos ou fechando os olhos para respirar profundamente, você resgata sua serenidade e prepara sua mente para uma resposta adequada. O silêncio da mente é como o silêncio do mar antes da tempestade. Ele cria a oportunidade para que, com clareza, você defina qual a resposta que realmente corresponde a seu eu mais profundo e autêntico. Não aquelas reações que, muitas vezes, são guiadas pelo ego ou pela raiva. Além disso, esse ato de pausa reflete um princípio estoico fundamental: a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar como reagimos a ele. O verdadeiro poder não está na resposta impulsiva, mas na escolha consciente de como responder, escolhendo sempre a reação mais racional e equilibrada. Ao agir com controle e calma, a situação não mais nos atropela. Somos nós quem a gerenciamos com sabedoria. Portanto, o verdadeiro mestre de si mesmo é aquele que, ao se sentir impulsionado pela raiva ou pela irritação, decide dar um passo atrás e buscar a clareza. A resposta mais poderosa que podemos dar é a que nasce da reflexão e da autoconsciência. Ao nos retirarmos momentaneamente do campo de batalha emocional, damos espaço à sabedoria para que, de forma serena, possamos nos impor de maneira racional, respeitosa e, acima de tudo, justa. Esse é o poder silencioso do autocontrole. A comunicação racional. O poder de expor sentimentos sem agressão. A arte da verdadeira imposição não reside apenas na capacidade de manter a calma ou de silenciar as emoções no calor do momento. Ela também envolve a sabedoria de se comunicar de maneira clara, racional e assertiva, sem ceder à tentação da agressividade ou da passividade. Em um mundo onde a comunicação muitas vezes se transforma em um jogo de acusações e vitimizações, a verdadeira força está em expressar o que sentimos sem acusar, sem atacar e sem culpar. Para o estoico, a comunicação não é apenas um ato de transmitir informações, mas uma oportunidade de agir com virtude, cultivando o respeito e o entendimento mútuo. Quando nos sentimos atropelados ou prejudicados por alguém, a resposta natural muitas vezes é acusar o outro. Você fez isso. Você não deveria ter agido assim. No entanto, essa abordagem apenas alimenta o conflito e nos mantém presos à espiral da hostilidade. A verdadeira imposição, portanto, começa não com o que o outro fez, mas com o que estamos sentindo. O estoicismo nos ensina que, ao falar de nossos sentimentos, ao invés de acusar o outro, tomamos posse de nossa experiência, reconhecemos nossas emoções e, com isso, nos tornamos senhores da situação. É fundamental que nossa comunicação seja centrada em nós mesmos,
em nosso estado emocional e não nas falhas alheias. Eu me senti desrespeitado quando você fez isso. Essa frase carrega em si uma sabedoria profunda. Ao falar de nós mesmos, não apenas evitamos a armadilha da agressividade, mas também convidamos o outro a refletir sobre o impacto de suas ações. Este é o caminho da comunicação racional. A clareza do que sentimos sem a violência das palavras. O estoico entende que a raiva e a frustração são passagens naturais, mas que, ao expressá-las de maneira direta e respeitosa, transformamos um possível confronto em uma oportunidade de crescimento mútuo. Dessa forma, nos impomos sem atacar, sem criar mais danos e ainda temos a chance de transformar o outro, ou pelo menos despertar nele a reflexão sobre suas ações. A comunicação racional também nos permite manter a dignidade em situações de conflito. Ao evitar o "você fez isso" e substituir por "eu me senti assim", tornamo-nos mais fortes, porque não estamos nos defendendo do outro, mas de nossa própria reação emocional, que é o que de fato pode nos prejudicar. Ao tomar responsabilidade por nossos sentimentos, não apenas nos tornamos mais autênticos, mas, paradoxalmente, também tornamos nossa imposição mais eficaz. A clareza com que expomos nossos sentimentos cria um espaço para a compreensão e a resolução, ao invés de apenas fomentar a animosidade. Esse é o caminho do estoico: agir com racionalidade em meio à emoção, transformar o conflito em uma oportunidade de autoconhecimento e respeito mútuo. Quando nos impomos de forma racional, comunicando nossas emoções de maneira clara e direta, não apenas mostramos nosso valor, mas também convidamos os outros a refletirem sobre suas próprias ações. E dessa forma, conseguimos não apenas nos proteger, mas também transformar a dinâmica ao nosso redor, criando um ambiente de respeito e entendimento, ao invés de um campo de batalha. O espelho da verdade, o poder de refletir a ação do outro. Em qualquer interação humana, especialmente quando nos sentimos atropelados ou desrespeitados, a tendência natural é reagir à altura, com a mesma energia negativa que recebemos. No entanto, a verdadeira arte de se impor está em um gesto que, embora desafiador, revela um poder extraordinário: devolver ao outro o reflexo de suas próprias palavras ou ações. Essa estratégia não se destina a humilhar, mas a despertar no outro a consciência de seu comportamento. O estoicismo nos ensina que, ao refletir o que o outro disse ou fez, podemos desarmar a hostilidade e, ao mesmo tempo, proteger nossa própria integridade emocional. Quando alguém nos agride verbalmente ou age de maneira desrespeitosa, a reação imediata de muitos é partir para o ataque, defendendo-se com a mesma força e intensidade. Porém, como um mestre de si mesmo, o estoico sabe que a verdadeira força reside em simplesmente refletir o que foi dito, sem agregar mais acusações ou raiva. Você realmente pensa que sou uma pessoa burra? Você acredita que sou incapaz? Essas perguntas simples e diretas têm um poder imenso. Elas não apenas desafiam a percepção equivocada do outro, mas também criam um espaço para que ele reconsidere suas próprias palavras ou ações, sem a necessidade de entrar em um jogo de agressões mútuas. O espelho da verdade é uma técnica poderosa, porque, ao devolver ao outro o que ele mesmo diz, você o coloca frente a frente com a realidade de seu comportamento. Em vez de reagir com mais raiva, você reage com clareza, utilizando a própria fala ou atitude do outro contra ela. Isso não é um jogo de vingança, mas uma técnica de autodefesa emocional, onde você, sem perder sua compostura, cria uma pausa para reflexão. O objetivo não é ferir, mas proporcionar ao outro a chance de enxergar, sem intermediários, o impacto que suas palavras ou ações tiveram em você. Este gesto de refletir o que foi dito é profundamente estoico porque está enraizado na racionalidade e no autocontrole. Quando você se recusa a se envolver em um ciclo de reatividade, mas simplesmente faz com que o outro encare o que disse ou fez, você está restaurando a ordem no caos emocional. Isso exige um grande domínio de si mesmo, pois muitas vezes a tentação de responder de forma agressiva é grande. No entanto, o verdadeiro poder está em não seguir o jogo emocional do outro, mas conduzir a interação de acordo com sua própria razão e integridade. Ao adotar essa postura de reflexão, você quebra o ciclo da violência verbal e emocional. O outro,
ao ser confrontado com a própria fala ou atitude, se vê forçado a reconsiderar sua posição, e a dinâmica da interação muda. Não há mais ataque ou defesa, mas uma verdadeira troca de reflexão. Nesse momento, você se impõe de uma maneira muito mais profunda, pois não está apenas defendendo seus próprios limites, mas também, paradoxalmente, levando o outro a refletir sobre suas próprias limitações. E ao fazer isso, você demonstra uma grande virtude estoica, a capacidade de transformar uma situação adversa em uma oportunidade de A imposição do limite, o caminho da autossuficiência e respeito. Quando falamos de imposição, muitas vezes nos referimos à capacidade de estabelecer limites claros, sem ceder às pressões externas ou internas. A imposição de limites não é uma simples ação de defesa ou retração, mas uma escolha deliberada, uma demonstração de autossuficiência. O estoico, ao entender seu próprio valor e a sacralidade de seu espaço emocional e psicológico, sabe que a verdadeira liberdade vem de não permitir que o mundo ou as pessoas ultrapassem seus limites sem seu consentimento. O limite não é uma fronteira de proteção contra o mundo, mas uma definição clara de quem somos e do que estamos dispostos a aceitar. Impor limites é reconhecer que nossa paz interior e nosso equilíbrio mental são de nossa responsabilidade. Ninguém tem o direito de invadir ou violar esses espaços, a menos que nos deem permissão para isso. Essa imposição, porém, não vem com hostilidade ou com a vontade de afastar o outro, mas com a clareza de que o respeito mútuo é essencial para qualquer relacionamento saudável. Quando você estabelece um limite, seja com um colega de trabalho, com um familiar ou com um parceiro, você está dizendo de maneira respeitosa e firme: este é o meu espaço, e eu sou o único que pode decidir quem entra nele e até onde. O limite não é uma fronteira de proteção contra o mundo, mas uma definição clara de quem somos e do que estamos dispostos a aceitar. Impor limites é reconhecer que nossa paz interior e nosso equilíbrio mental são de nossa responsabilidade. Ninguém tem o direito de invadir ou violar esses espaços, a menos que nos deem permissão para isso. Essa imposição, porém, não vem com hostilidade ou com a vontade de afastar o outro, mas com a clareza de que o respeito mútuo é essencial para qualquer relacionamento saudável. Quando você estabelece um limite, seja com um colega de trabalho, com um familiar ou com um parceiro, você está dizendo, de maneira respeitosa e firme: este é o meu espaço, e eu sou o único que pode decidir quem entra nele e até onde. O estoico, ao entender seu próprio valor e a sacralidade de seu espaço emocional e psicológico, sabe que a verdadeira liberdade vem de não permitir que o mundo ou as pessoas ultrapassem seus limites sem seu consentimento. O limite não é uma fronteira de proteção contra o mundo, mas uma definição clara de quem somos e do que estamos dispostos a aceitar. O maior erro que podemos cometer é permitir que os outros invadam nosso espaço emocional sem protesto. A imposição do limite é, portanto, um movimento de autodefesa, mas também de autovalorização. No entanto, é essencial que a imposição dos limites seja feita de maneira racional e equilibrada. Não se trata de uma barricada intransponível, mas de um espaço de respeito, onde você, com humildade, mas também com firmeza, declara sua necessidade de ser tratado com dignidade. Impondo limites, você não está rejeitando as pessoas, mas afirmando o valor que elas têm que respeitar em você. Isso é vital para preservar não apenas a saúde emocional, mas também a clareza em suas ações e pensamentos. Porque quando você deixa que outros ultrapassem constantemente os limites que você estabeleceu, começa a perder o controle sobre sua própria vida. Portanto, a verdadeira imposição é a capacidade de definir e manter seus limites sem agressividade, sem raiva, mas com uma profunda compreensão de sua própria dignidade e valor. Quando você se impõe de forma clara e racional, você não apenas preserva sua paz interna, mas também ensina aos outros a importância do respeito mútuo. Como o estoico bem sabia, nossa maior liberdade está na capacidade de dominar nossas próprias reações e decisões. E ao estabelecer limites saudáveis, garantimos que ninguém, nem circunstâncias externas, possa nos atropelar
ou nos desestabilizar. O verdadeiro poder vem de dentro, na firmeza tranquila com que mantemos o espaço que é exclusivamente nosso. Obrigado por assistirem. Se você achou o conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe com quem pode se beneficiar dessa reflexão. Ajudar outras pessoas a impor seus limites de maneira saudável é uma grande contribuição. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela.